Capítulo 5. Do início de seu ministério aos índios em Kaunalmik até sua ordenação, de 1743 a 1744. 1º de abril de 1743. Cavalguei até Kaunalmik na floresta, cerca de 32 quilômetros de Stockbridge, e a cerca de igual distância de Albany, onde vivem os índios que me interessa evangelizar. Fiquei alojado com um escocês pobre, a pouco menos de 2,5 quilômetros distante deles. O quarto era de troncos de árvores sem soalho. Coube-me descansar sobre um monte de palha. Assaltaram-me temores como se não houvesse Deus para quem pudesse apelar. Oh, que Deus me ajude! 7 de abril. Minha impressão é que sou extremamente ignorante, fraco, impotente, indigno, incapaz de realizar a minha tarefa. Era como se jamais pudesse prestar qualquer serviço, como se nunca pudesse obter êxito entre os índios. Minha alma estava cansada de minha vida, anelava pela morte quase sem poder conter-me. Quando pensava sobre alguma alma piedosa que havia partido, minha alma invejava tal privilégio, pensando: oh, quando chegará a minha vez? Mas antes terão de passar-se anos. Porém, reconheço que esses ardentes desejos, naquela e em outras ocasiões, originavam-se pelo menos em parte de minha falta de resignação a Deus no tempo de minhas misérias, ou seja, eu estava impaciente. Mas ao aproximar-se a noite, entreguei-me ao exercício da fé em oração e consegui escrever alguma coisa. Oh, que Deus me conserve perto dele. Dia do Senhor, 10 de abril. Levantei-me cedo pela manhã e saí do alojamento, tendo passado um tempo considerável na floresta, entregue à oração e à meditação. Preguei aos índios tanto antes do meio-dia como à tarde. Eles comportaram-se com sobriedade em geral, e 2 ou 3 deles em particular pareciam ter interesse espiritual. Assim, conversei individualmente com eles. Um deles, uma índia, disse-me que seu coração havia chorado desde que me ouvira pregar pela primeira vez. 16 de abril. À tarde preguei a minha própria gente, mas sentia-me mais desencorajado com eles do que antes, temendo que jamais poderia fazer algo por eles com qualquer efeito feliz. Retirei-me e derramei minha alma diante de Deus, pedindo-lhe misericórdia, mas não consegui nenhum alívio sensível. Pouco depois chegaram 2 homens ímpios com o propósito, segundo disseram, de ouvir-me pregar no dia seguinte. Mas ninguém pode expressar como me sentia com a conversa profana deles. Oh, como desejei que algum crente querido tomasse conhecimento de minhas dificuldades. Entrei numa espécie de choupana e ali gemi diante de Deus, apresentando-lhe minha queixa. Senti gratidão a Deus com ação de graças, porquanto Ele, como reconheci através de sua graça, me fizera diferir daqueles homens. Dia do Senhor, 17 de abril. Pela manhã, assim que acordei, senti o coração agoniado, pois ouvia muita coisa acerca do mundo e das coisas dele. Percebi que os homens de alguma maneira estavam receosos de mim. Falei sobre santificar o domingo, pois talvez aquilo devolvesse alguma sobriedade às suas mentes, mas quando estavam a pequena distância de mim, tornaram a conversar livremente sobre assuntos mundanos. Oh, pensei que o inferno seria conviver com tais homens por toda a eternidade. O Senhor concedeu-me alguma ajuda na pregação durante o dia todo e alguma resignação e um pouco de consolo em oração à noite. 19 de abril. Pela manhã tive o privilégio de um doce repouso e descanso em Deus.
sentindo-me fortalecido na minha confiança nele. Minha alma, até certo ponto, descansou no refrigério e consolo recebidos. Passei a maior parte do dia escrevendo e tive algum exercício da graça, sensível e confortante. Minha alma parecia elevada acima das águas profundas onde, durante longo tempo, estava prestes a afundar. Fui tomado por anelos espirituais, suspirando por Deus. Acabei engajado no avanço do reino de Cristo em minha própria alma. 20 de abril. Separei este dia para jejum e oração, inclinando minha alma diante de Deus com o fim de receber mais da sua graça, sobretudo para que toda a minha aflição espiritual e inquietude interior fossem santificadas para minha alma. Também esforcei-me para lembrar a bondade que Deus demonstrara para comigo no ano passado, sendo este o dia de meu aniversário. Tendo obtido a ajuda divina, tenho vivido até este ponto, chegando à idade de 25 anos. Minha alma dói diante de minha esterilidade e inércia, diante do fato que tenho vivido tão pouco para a glória do Deus eterno. Passei o dia sozinho na floresta e ali derramei minha queixa diante de Deus. Oh, que para o futuro Deus me capacite a viver para a sua glória. 10 de maio. Encontro-me no mesmo estado mental em que tenho vivido por algum tempo, extremamente oprimido pelo senso de culpa, contaminação e cegueira. Abre aspas. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem? Fecha aspas. Salmo 49, 5. Os pecados de minha mocidade pareciam postos em ordem diante de mim como uma carga pesadíssima demais para suportá-la. Quase todos os atos de minha vida passada pareciam-me manchados pelo pecado e pelo senso de culpa, e aqueles que pratiquei com maior rebeldia agora me enchem de vergonha e confusão, ao ponto de não poder levantar o meu rosto. Ó orgulho, egoísmo, hipocrisia, ignorância, amargura, partidarismo, bem como falta de amor, candura, mansidão e gentileza que têm acompanhado minhas tentativas de promover os interesses religiosos. E isso quando tenho razão de esperar que tenha recebido a ajuda do alto, algum doce relacionamento com o céu. Infelizmente, porém, quanta mistura de corrupção tem maculado os meus melhores deveres. 18 de maio. Minhas circunstâncias são tais que não disponho de qualquer tipo de conforto senão o que tenho em Deus. Vivo na mais solitária floresta e só há uma pessoa que pode falar inglês e conversar comigo. Quase tudo quanto ouço falar é escocês ou indígena. Não conto com nenhum crente com quem possa desabafar, abrindo-me quanto à minha tristeza espiritual, com quem possa aconselhar-me acerca das realidades espirituais ou com quem possa unir-me em oração. Minha vida carece de todos os confortos. Minha dieta consiste principalmente em milho cozido, pudim de farinha e etc. Durmo sobre um monte de palha. Meu trabalho é duro e extremamente difícil e não parece que esteja obtendo sucesso, o que poderia animar-me. Os índios não têm um território que possam ocupar, senão as terras que os holandeses reclamam, e estes ameaçam expulsá-los. Os holandeses não se importam com as almas dos pobres índios e até onde me foi possível perceber, eles me odeiam porque vim pregar para os selvagens. Porém, o que mais me torna difícil a existência é que Deus oculta seu rosto de mim. 20 de maio. Fiquei muito abatido durante boa parte do dia. Mas quando a noite já ia caindo, meditei sobre Isaías capítulo 40, verso 1 e me consolei. Abre aspas. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fecha aspas.
pude adoçar meu espírito em oração. Depois disso, minha alma alçou voo até muito acima das águas profundas, de tal maneira que ousei regozijar-me em Deus. Percebi que tinha motivo suficiente de consolação no Deus bendito. Nota: abre aspas. Na segunda-feira, 30 de maio, Brainerd viajou a New Jersey a fim de consultar os representantes e obter autorização para fundar uma escola entre os índios em Kaunalmik, e para que o seu intérprete fosse nomeado professor, e assim sucedeu. Então partiu de New Jersey para New Haven, onde chegou a 6 de junho, uma segunda-feira. Tentou uma reconciliação com o corpo docente da universidade e visitou seus amigos daquela região. Em sua viagem de volta para casa, manteve-se numa atitude de mente bastante confortável. No sábado, no caminho de Stockbridge para Kaunalmik, perdeu-se no mato e passou a noite inteira a céu aberto. Felizmente, encontrou de novo o caminho ao amanhecer e chegou onde estavam seus índios no domingo 12 de junho. Tendo pregado entre eles com grande proveito como nunca fizera antes, desde que ali chegara. Daquele tempo em diante esteve muito sujeito a variadas atitudes e exercícios mentais, em geral mais ou menos como vinha lhe sucedendo desde que pela primeira vez chegara a Kaunalmik, até que ocupou sua própria casa, uma pequena cabana que levantara com suas próprias mãos com longo e árduo labor. Também descobriu que a distância da família com quem se hospedara a início impedia-o de muitas oportunidades favoráveis de acesso aos índios, sobretudo de manhã e à noite. Após cerca de 3 meses, mudou-se dali e passou a viver em companhia dos índios numa das tendas deles. Ali continuou residindo por cerca de 1 mês, quando então terminou a pequena casa sobre a qual ele aqui faz menção. Embora se sentisse muito desanimado durante a maior parte desse tempo, contudo houve muitas interrupções em seu estado de melancolia, com alguns breves períodos de consolo, doce tranquilidade e resignação mental. E desfrutou de frequente ajuda especial de Deus, a julgar pelo seu diário. A maneira como sua tristeza foi aliviada certa ocasião é digna de ser mencionada com as próprias palavras dele. Fecha aspas. 25 de julho. Pouco ou nenhum resultado tinha obtido acerca de uma vida de santidade. Já estava prestes a renunciar à minha esperança de viver para Deus. Quão tenebroso pareceu-me pensar em existir sem santidade eternamente. Era algo que não conseguia suportar. O clamor de minha alma era o mesmo do Salmo 65, verso 3, abre aspas, prevalecem as nossas transgressões, fecha aspas. Mas de alguma forma senti alívio face à consoladora meditação sobre a eternidade de Deus, um ser que nunca teve começo. Com base nisso, fui levado a admirar mais ainda sua grandeza e poder, de tal maneira que parei e louvei ao Senhor em razão de suas próprias glórias e perfeições. E ainda que eu continuasse a ser, e se continuasse sendo para sempre, uma criatura profana, minha alma sentia-se consolada por apreender o Deus eterno, infinito, poderoso e santo. 30 de julho. No início da noite, mudei para minha própria casa e alojei-me para passar a noite. Descobri que ali era muito melhor do que passar o tempo sozinho na tenda indígena onde eu residira antes. 31 de julho, dia do Senhor. Senti-me mais confortável do que há alguns dias passados. Bendito seja o Senhor que agora me deu um lugar para onde eu posso me retirar. Que aqui eu possa encontrar Deus e que Ele resida comigo para sempre. 1º de agosto. Continuo ocupado na arrumação e arranjo de minha pequena casa. Os exercícios religiosos têm me deixado mais terno
e tenho pensado que vale a pena seguir a Deus mesmo através de 1000 armadilhas, abandonos e a própria morte. Oh, quem me dera poder seguir sempre a santidade, para que possa conformar-me totalmente a Deus. Pude experimentar algum enternecimento em oração secreta, embora muita tristeza também me assaltasse. 4 de agosto. Pude dedicar-me continuamente à oração durante o dia. Mediante a bondade divina, percebi intensidade de propósitos em meus deveres como costumava fazer e alguma capacidade de perseverar em minhas súplicas. Tenho recebido algum entendimento das coisas divinas que me tem proporcionado coragem e resolução. Tenho visto que é bom perseverar nas tentativas de orar, mesmo que eu não possa orar com perseverança, isto é, continuar por muito tempo conversando com o Ser Divino. Tenho descoberto de modo geral que quanto mais me dedico à oração secreta, mais me deleito nela e mais tenho apreciado o espírito de oração. Frequentemente tenho descoberto o contrário, quando ao viajar ou fazer alguma outra coisa, tenho sido privado de tempo para a oração secreta. O cumprimento oportuno e constante de deveres secretos nas horas apropriadas e um aprimoramento cuidadoso de todo o tempo que preencha cada hora com algum labor proveitoso que ocupe o coração, a mente ou as mãos, são meios excelentes para obtermos paz espiritual e ousadia diante de Deus. Ocupar o nosso tempo com Deus e em favor dele é o caminho para quem quiser levantar-se e deitar-se em paz. 13 de agosto. Em oração secreta, pude elevar a minha alma a Deus com ardor e deleite. Foram momentos deveras abençoados. Tenho descoberto quão consolador é ser crente e tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória dos aprazimentos divinos mesmo neste mundo. Todas as minhas tristezas passadas pareceram sumir e não mais lembrei-me da tristeza por causa da alegria. Oh, quão gentilmente e com que ternura filial nestes dias a minha alma confia na rocha dos séculos e de que ele nunca a abandonará nem se esquecerá dela, fazendo todas as coisas cooperarem juntamente para o seu bem. Tenho anelado que outros possam conhecer quão bom Deus é. Minha alma encheu-se de ternura e amor, mesmo pelo mais inveterado de meus inimigos. Como anelei que eles pudessem compartilhar da mesma misericórdia, e apreciei que Deus fizesse aquilo que lhe agrada, quanto a mim e quanto a tudo mais. Senti-me peculiarmente sério, calmo e tranquilo, encorajado a prosseguir na busca pela santidade enquanto viver, sem importar as dificuldades e provações que tenha de encontrar no percurso. Que o Senhor sempre me ajude a agir assim. Amém e amém. 15 de agosto. Passei a maior parte do dia trabalhando, procurando algo para alimentar meu cavalo durante o inverno. Pela manhã não tive muita satisfação espiritual. Estive muito debilitado no corpo durante o dia. Pensei que este meu enfraquecido corpo logo haveria de cair morto no pó, e então percebi com alguma apreensão que em breve eu estaria entrando no outro mundo. Nessa minha debilidade física fiquei não pouco preocupado por me faltarem alimentos apropriados. Eu não tinha pão e nem poderia comprar algum. Sou forçado a caminhar ou a mandar alguém entre 16 e 24 quilômetros para conseguir todo o pão que preciso. Às vezes o pão fica azedo ou bolorento antes que eu possa consumi-lo quando o compro em quantidade considerável. Outras vezes, por dias seguidos, não disponho de pão algum, pois falta-me oportunidade de adquiri-lo ou mandar buscá-lo.
Ou não posso encontrar meu cavalo na floresta para que possa buscar o pão pessoalmente. Assim está acontecendo no momento, mas pela bondade divina tenho alguma farinha indígena com a qual faço bolos e os frito. Não obstante, sinto-me contente diante de minhas circunstâncias, mansamente resignado diante de Deus. Tenho desfrutado de grande liberdade em minhas orações, e bendito seja Deus, até onde vão as minhas presentes circunstâncias, agradeço ao Senhor como se eu fosse um monarca. Também tenho descoberto a disposição de viver contente sob quaisquer circunstâncias. Bendito seja Deus. Dia do Senhor, 21 de agosto. Senti-me bastante limitado nas devoções matutinas. Meus pensamentos pareciam espalhados até aos confins da terra. Ao meio-dia, prostrei-me diante do Senhor, gemendo sob o senso de minha vileza, esterilidade e espírito mortiço. Senti-me como se fosse culpado de assassinar alguma alma ao falar diante de almas imortais do modo como tenho feito. À tarde, Deus agradou-se em conferir-me algum apoio. Fui capacitado a expor aos meus ouvintes a natureza e a necessidade do arrependimento autêntico. Depois disso, senti-me agradecido a Deus. À noitinha, sentia-me muito enfermo e cheio de dores, e minha alma lamentava-se por ter passado tanto tempo com tão pouco proveito. 23 de agosto. Estudei antes do meio-dia e desfrutei de certa liberdade. À tarde, labutei ao ar livre, procurei orar, mas não achei muita alegria na prática e nem grande intensidade mental. Ao aproximar-se a noite, estava exausto, cansado deste mundo de tristezas. Os pensamentos a respeito da morte e da imortalidade pareciam-me muito desejáveis e chegaram a refrigerar minha alma. As seguintes linhas poéticas me surgiram na mente, dando-me algum prazer. Abre aspas. Vem, morte, dá-me a mão. Beijo tua mortalha. Para minha felicidade poder morrer. Que? Pensas que haveria de retroceder? Antes sigo para a imortalidade. Fecha aspas. Em oração noturna, Deus agradou-se em aproximar-se de minha alma, embora seja ela muito pecadora e indigna. E assim pude lutar com Deus, perseverando em minha petição, rogando-lhe graça. Derramei minha alma em favor do mundo inteiro, amigos e inimigos. Minha alma estava preocupada não simplesmente pelas almas, mas antes pelo reino de Cristo, para o mesmo concretizar-se no mundo, para que Deus venha a ser conhecido como Deus no mundo. E minha alma abominou a própria ideia de um partido no terreno religioso. Que a graça divina manifeste-se onde quer que ela esteja, e que Deus receba toda glória para sempre. Amém. Foi realmente um período de grande consolo. Pensei estar recebendo alguma antecipação dos aprazimentos e atividades do mundo superior. Que minha alma amolde-se ao outro mundo. 31 de agosto, em uma viagem a Nova York. Passei por uma doce, séria e, segundo espero, cristã atitude mental. As realidades eternas tomaram conta de meus pensamentos e anelei por estar no mundo dos espíritos. Quanta felicidade há quando todos os nossos pensamentos ocupam-se do mundo espiritual, sentindo-nos estranhos neste mundo, buscando com diligência um caminho que o atravesse, o caminho melhor e mais seguro para a Jerusalém celestial. Nota: abre aspas. Brainerd prosseguiu nessa viagem e, após demorar-se por 2 ou 3 dias em Nova York, partiu para New Haven, tencionando chegar para a formatura. Fecha aspas. Dia do Senhor, 11 de setembro, em Horse Neck.
Preguei à tarde sobre Tito 3:8. Penso que Deus nunca me ajudou tanto em descrever a verdadeira religiosidade, detectando com clareza e desmascarando, embora de modo cortês, as falsas aparências na religião, o zelo mal dirigido, os ciúmes partidários, o orgulho espiritual e etc., bem como um espírito dogmático e autoconfiante, juntamente com sua fonte originária, ou seja, a ignorância de coração. No começo da noite, dediquei-me a conversar com aquela gente a fim de tentar suprimir certas ideias confusas que havia percebido entre eles. 13 de setembro. Cavalguei até New Haven. Senti-me deprimido, pois não estava em minha melhor atitude mental. À noite mantive proveitoso diálogo com alguns crentes. Embora minhas tribulações interiores sejam grandes, a vida de solidão oferece-me maior oportunidade para fixar e penetrar até aos mais profundos recessos da alma. Ainda assim, é melhor viver sozinho do que viver sobrecarregado pela agitação e pelo tumulto. Sinto grande dificuldade em manter qualquer senso das realidades divinas, ao mesmo tempo em que vagueio de lugar para lugar, cheio de cuidados e atividades variadas. Uma atividade estável e fixa em algum lugar facilita uma vida dedicada à religião. 14 de setembro. Hoje deveria ter recebido o meu diploma, mas Deus achou melhor negar-me esse privilégio. Pensei que me sentiria grandemente temeroso, sendo dominado pela perplexidade e confusão mental ao ver meus colegas de classe receberem seu diploma. No entanto, naquele momento, Deus permitiu-me dizer com calma e resignação: seja feita a vontade do Senhor. De fato, pela bondade divina, dificilmente tenho sentido minha mente tão calma, tão sedada e em tão grande consolo faz muito tempo. Há muito venho temendo um período como este, esperando que a minha humildade, mansidão, paciência e resignação seriam muito testadas, mas achei muito maior prazer e consolo divino do que esperava. Espiritualmente senti-me sério, terno e afetuoso na oração particular que fiz hoje com um amigo querido crente. 15 de setembro. Fiquei satisfeito ao ouvir os ministros exporem os seus sermões. Sempre é um consolo para mim ouvir e participar de diálogos religiosos e espirituais. Oh, quem dera que os ministros e os crentes em geral fossem mais espirituais e mais consagrados a Deus. Ao avizinhar-se a noite, a conselho de meus amigos crentes, ofereci as reflexões que constam abaixo por escrito ao reitor e diretores da universidade. Reflexões essas que são essencialmente as mesmas que havia oferecido ao reitor tempos antes, rogando-lhe que as aceitasse, a fim de que, se possível, eu evitasse todo motivo de escândalo da parte daqueles que buscam tais motivos. As reflexões que ofereci foram as seguintes. Abre aspas. Se eu disse diante de várias pessoas acerca do Sr. Whittlesey, um dos professores do Yale College, que não acreditava que ele tivesse mais graça do que a cadeira sobre a qual eu estava recostado, agora confesso humildemente que nisso pequei contra Deus, agindo de maneira contrária às normas de sua palavra e ofendi o Sr. Whittlesey. Eu não tinha o direito de brincar assim com seu caráter e nem tinha justa razão para falar como fiz. Minha falta foi ainda agravada por ter dito aquilo acerca de quem era meu superior em muito, a quem eu tinha a obrigação de tratar com respeito e honra especiais em razão da relação entre eu e ele na universidade. Confesso também que esse tipo de conduta não cabe a um crente. Exagerei e não demonstrei o humilde respeito que deveria ter expresso para com o Sr. Whittlesey.
Há muito estou convicto da falsidade daquela apreciação por meio da qual então eu havia justificado minha conduta. Com frequência tenho refletido com tristeza sobre essa minha conduta. Por ter sido um ato pecaminoso, espero e estou disposto a humilhar-me, rebaixando-me por tal motivo diante de Deus e dos homens. Humildemente peço perdão aos diretores da universidade e de toda a sociedade e do Sr. Whittlesey em particular. Mas quanto à acusação feita por uma pessoa de haver dito acerca do reitor do Yale College, que me admirava que ele não tivesse caído morto por haver multado os eruditos que seguiram o Sr. Tennant a Milford, professo aqui com toda a seriedade que não me recordo de haver dito qualquer coisa nesse sentido. Mas se o fiz, o que não tenho certeza que fiz, condeno rigorosamente essa atitude, detestando toda essa espécie de comportamento, mais ainda da parte de um aluno contra o reitor. E agora me apresento para julgar e condenar a mim mesmo por ter ido uma vez à reunião em New Haven pouco antes de ter sido expulso, embora o reitor me tivesse recusado o visto de saída. Por causa disso, peço humildemente o perdão do reitor, e quer os diretores da universidade acharem por bem remover a censura acadêmica que pesa sobre mim ou não, ou acharem por bem me conferir os privilégios que desejo, estou disposto a apresentar-me, se assim acharem correto, a fim de admitir isso, humilhando-me pelas coisas aqui confessadas. Fecha aspas. Deus tornou-me disposto a fazer qualquer coisa que seja coerente com a verdade, por amor à concórdia, e a fim de que eu não sirva de pedra de tropeço a outras pessoas. Por esse motivo, posso esquecer e desistir daquilo em que realmente acredito ser meu direito em algumas instâncias, após a busca mais madura e imparcial. Deus deu-me a boa disposição de que se alguém me ofendeu por 100 vezes e eu tenha ofendido a esse alguém apenas uma vez, embora por tantas vezes provocado, sinta-me inclinado e deseje de todo o coração humildemente confessar a minha falta, pedindo-lhe perdão de joelhos, embora ao mesmo tempo ele sinta-se justificado em todas as ofensas feitas contra mim, fazendo uso de minha humilde confissão somente para denegrir o meu caráter ainda mais, apresentando-me como a única pessoa culpada, sim, ainda que essa pessoa me quisesse ofender e dissesse: ele sabia de tudo antes e eu o estava ajudando a arrepender-se. Embora o que eu disse sobre o Sr. Whittlesey tenha sido dito somente em conversa particular a um amigo ou dois, e tenha sido ouvido por alguém que apenas passava e tenha sido relatado ao reitor, e por ele extraído de meus amigos, e visto que a questão foi divulgada e tornou-se pública, dispus-me a confessar minha falta publicamente, mas confio que Deus pleiteará a minha causa. Nota de Jonathan Edwards. Abre aspas. Fui testemunha do profundo espírito cristão que Brainerd demonstrou na ocasião. Eu estava então em New Haven e ele achou conveniente consultar-me. Aquela foi a minha primeira oportunidade de vê-lo pessoalmente. Ele demonstrava uma grande calma e humildade, sem a mínima aparência de exaltação de espírito quanto a quaisquer maus tratos que pudesse supor que sofreria, ou quanto a qualquer hesitação para rebaixar-se diante daqueles que, segundo ele pensava, tinham-no prejudicado. A sua confissão foi feita sem qualquer reclamação ou aparência de relutância, até mesmo em particular a seus amigos, diante dos quais se abriu francamente. Foram feitos vários apelos em seu favor às autoridades da universidade, a fim de que ele pudesse receber seu diploma de formatura, e particularmente pelo pastor Burr de Newark, um dos representantes da sociedade escocesa.
Ele fora enviado de Nova Jersey a New Haven pelos demais representantes com essa finalidade. Foram usados muitos argumentos, mas sem qualquer sucesso. De fato, os diretores da universidade ficaram tão satisfeitos com as reflexões que Brainerd fez acerca de si mesmo que se manifestaram dispostos a admiti-lo novamente na universidade. Mas não dariam seu diploma de formatura enquanto não tivesse permanecido ali pelo menos por 12 meses, o que não aceitou, visto ser contrário à opinião declarada dos representantes de sua missão. Ele desejava receber seu diploma, pois pensava que poderia contribuir para ampliar a sua utilidade. Não obstante, quando esse privilégio lhe foi negado, Brainerd não manifestou qualquer desapontamento ou ressentimento. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 20 de setembro em Bethlehem. Tive a ideia de prosseguir em minha jornada até aos meus índios, mas quando aproximava-se a noite, fui acometido por uma terrível dor de dente, acompanhada por um frio que me fazia tremer todo. Por toda a noite não consegui recuperar-me a um grau confortável de calor. Fiquei padecendo com fortíssima dor até o amanhecer. Tive febre alta com dores por quase todo o corpo. No entanto, tinha o senso da bondade divina que determinara este lugar para a enfermidade, estando eu entre amigos que foram muito bondosos para comigo. Provavelmente teria perecido se tivesse me dirigido para minha própria casa na floresta, onde não tinha ninguém com quem conversar senão os pobres, rudes e ignorantes índios. Vi, pois, que havia a manifestação da misericórdia divina em meio à minha aflição. Assim continuei a maior parte do tempo, recolhido ao leito até sexta-feira à noite, cheio de dores por quase todo o tempo, mas devido à bondade divina, não tinha medo da morte. Então pude compreender quão grande é a insensatez daqueles que só apelam para Deus quando já estão acamados. Certamente este não é o tempo certo para preparar a alma para a eternidade. Na sexta-feira à noite, minhas dores desapareceram de maneira um tanto repentina. Sentia-me extremamente fraco, quase desmaiando, mas estava bem melhor na noite seguinte. Pensei que devemos dar valor à continuação da vida, por somente um motivo: exibir a bondade de Deus e as operações da graça. 4 de outubro. Cavalguei de volta à minha própria casa e ao meu povo. Os pobres índios pareceram alegrar-se muito com a minha volta. Encontrei minha casa e todas as coisas em plena segurança. Imediatamente caí de joelhos e agradeci a Deus pelo retorno em segurança. Tenho feito muitas viagens longas desde este tempo no ano passado e, no entanto, nunca qualquer de meus ossos foi quebrado, nem qualquer calamidade penosa me sobreveio, excetuando que me senti muito mal em minha última viagem. Por muitas vezes tenho ficado exposto ao frio e à fome na floresta, sem os confortos normais da vida, e onde por várias vezes tenho me perdido. Algumas vezes tenho sido forçado a cavalgar uma boa parte da noite. De certa feita, fiquei no mato a noite inteira, contudo, bendito seja Deus, Ele tem me preservado. 3 de novembro. Passei o dia em jejum e oração secretos da manhã à noite. Cedo pela manhã fui sensivelmente ajudado em oração. Depois li o relato sobre o profeta Elias em 1 Reis, de 17 a 19, e também 2 Reis 2 e 4. Minha alma ficou muito comovida observando a fé, o zelo e o poder daquele santo homem, como ele lutava com Deus em oração e etc. Minha alma então clamou como fez Eliseu, abre aspas, onde está o Senhor, Deus de Elias? Fecha aspas. Como anelei por maior fé!
Minha alma aspirou por Deus e pleiteou junto a ele, a fim de que uma dupla porção do Espírito que foi dada a Elias viesse repousar sobre mim. O que foi divinamente refrescante e revigorante à minha alma é que Deus é o mesmo Deus que atuou nos dias de Elias. Pude lutar com Deus em oração de modo mais afetuoso, fervoroso, humilde, intenso e importunador do que pudera fazer durante muitos meses. Nada me parecia difícil demais para Deus realizar e nada grande demais para eu esperar da parte dele. Por muitos meses havia perdido inteiramente a esperança de ser instrumento no cumprimento de qualquer serviço especial para Deus no mundo, pois me parecia impossível que alguém tão vil como eu pudesse ser empregado por Deus. Agora Deus tem se agradado em reavivar essa minha esperança. Depois li Êxodo capítulos de 3 a 20 e vi mais da glória e da majestade de Deus naqueles capítulos do que percebera antes. Por muitas vezes, entre mentes, prostrando-me de joelhos e implorando por fé igual a de Moisés, roguei por uma manifestação da glória divina. Sobretudo os capítulos 3 e 4 e uma parte dos capítulos 14 e 15 mostraram-se indizivelmente doces para minha alma. Minha alma bendisse a Deus que se mostrara tão gracioso para com seus servos da antiguidade. O capítulo 15 pareceu-me ser a mesma linguagem usada por minha alma diante de Deus no período de meu primeiro consolo espiritual, quando acabara de atravessar o meu mar vermelho por um caminho inesperado. Oh, como minha alma então regozijou-se em Deus! E agora todas aquelas coisas subiram frescas e vivas à minha mente. Agora minha alma bendisse de novo a Deus, porquanto ele abrira aquele caminho inesperado para livrar-me do temor dos egípcios, quando quase cheguei a desesperar de continuar vivo. Em seguida li a história das peregrinações de Abraão na terra de Canaã. Minha alma ficou enternecida ao observar a sua fé, como ele dependia do Senhor, como tinha comunhão com Deus, como foi um forasteiro neste mundo. Depois li a história dos sofrimentos de José e sobre como Deus foi bondoso com ele. Bendito seja Deus por esses exemplos de fé e paciência. Minha alma mostrou-se ardente em oração e fui capacitado a lutar intensamente por mim mesmo, por amigos crentes e pela Igreja de Deus. Senti maior desejo por ver o poder de Deus na conversão de almas do que me acontecia já há muito tempo. Bendito seja Deus por esse período de jejum e oração. Que sua bondade permaneça para sempre comigo, atraindo a Ele a minha alma. 10 de novembro. Passei este dia sozinho em jejum e oração. Pela manhã sentia-me muito embotado e sem vida, melancólico e desencorajado. Mas depois de algum tempo, enquanto lia 2 Reis capítulo 19, minha alma comoveu-se profundamente, sobretudo ao ler do versículo 14 em diante. Vi que não há outro caminho pelo qual um aflito filho de Deus possa enveredar senão ir a Deus, com todas as suas tristezas. Ezequias, diante de sua grande aflição, assim fez, expondo a sua queixa diante do Senhor. Fui então capaz de ver o imenso poder de Deus, bem como a minha extrema necessidade desse poder, e clamei a Ele afetuosa e ardentemente, rogando-lhe o seu poder e graça em meu favor. Em seguida, li a narrativa das provações de Davi, observando o curso que ele tomou e como o Senhor fortalecera suas mãos. Assim minha alma foi arrebatada na busca por Deus, podendo clamar a Ele, depender dele e sentir-se fortalecido no Senhor. Depois senti-me refrigerado observando a bendita atitude de espírito insuflada em Davi por suas provações.
Toda a amargura e desejo de vingança pareceram desaparecer totalmente ao ponto dele chorar pela morte de seus inimigos. Pude bendizer a Deus que me dera algo dessa atitude divina, permitindo que minha alma perdoasse livremente e amasse meus inimigos de todo o coração. 29 de novembro. Comecei a estudar a língua dos índios com o pastor Sargent em Stockbridge. Fiquei ansioso por viver com maior privacidade. Gosto de viver sozinho em minha própria pequena cabana onde posso passar muito tempo em oração. 6 de dezembro. Fiquei perplexo ao ver a leviandade e a vaidade dos cristãos professos. Passei o anoitecer com um amigo cristão que foi capaz de simpatizar comigo em alguma medida em meus conflitos espirituais. Fui um pouco animado por encontrar alguém com quem pudesse conversar sobre as provações íntimas. 8 de dezembro. Minha mente ficou muito distraída com diferentes sentimentos. Parecia estar numa surpreendente distância de Deus, a olhar ao redor para ver se não havia alguma felicidade a derivar-se do mundo. Deus e certos objetos no mundo pareciam cada um convidar meu coração e minhas afeições. Minha alma parecia confundida entre eles. Há muito tempo eu não tenho sido tão cercado pelo mundo, isto em relação a alguns objetos em particular para os quais pensava estar morto. Mas mesmo quando estava desejando agradar a mim mesmo com qualquer coisa sem valor, a culpa, a tristeza e a perplexidade assistiram aos primeiros impulsos do desejo. Certamente que não posso ver a aparência do prazer e da felicidade do mundo como costumava ver, e bendito seja Deus por qualquer habitual insensibilidade para com o mundo. Eu não encontrei paz ou libertação dessa distração e perplexidade mental até que obtive acesso ao trono da graça. Logo que tive qualquer senso de Deus e das coisas divinas, os encantamentos do mundo sumiram e meu coração ficou decidido por Deus. Mas minha alma lamentava pela minha insensatez que desejara algum prazer sem derivá-lo somente de Deus. Deus perdoe minha idolatria espiritual. 22 de dezembro. Passei este dia sozinho em jejum e oração, acompanhando na Palavra de Deus os exercícios espirituais e os livramentos de seus filhos. Conforme creio, pude exercer mais fé e experimentar uma compreensão maior do poder, da graça e da santidade de Deus. Também percebi a imutabilidade de Deus, por ser Ele agora o mesmo que no passado livrava de grandes tribulações os seus santos. Diversas vezes minha alma dilatou-se em oração pela Igreja e o povo de Deus. Que Sião torne-se a alegria de toda a terra. É melhor o crente esperar em Deus com paciência do que depositar sua confiança em qualquer coisa deste mundo inferior. Minha alma, espera tu no Senhor, porquanto dele vem a tua salvação. Dia do Senhor, 1º de janeiro de 1744. Pela manhã recebi alguma ajuda em oração. Vi-me tão vil e indigno que não pude olhar a minha gente no rosto quando fui pregar a eles. A minha maldade, insensatez, ignorância e poluição interior! À noitinha novamente fui ajudado em oração, a tal ponto que esse dever espiritual me deleitou ao invés de parecer uma carga. Refleti sobre a bondade de Deus para comigo no ano anterior. Na verdade, Deus tem se mostrado gentil e gracioso para comigo, embora me tenha feito passar por muitas provações. Ele tem provido para mim com abundância tudo o que preciso, de tal modo que em 15 meses tenho podido doar para fins caridosos cerca de 100 libras em moedas da Nova Inglaterra até onde posso agora lembrar.
Bendito seja o Senhor que até aqui tem me usado como um mordomo para distribuir uma porção dos seus bens. Que eu jamais esqueça que tudo me tem vindo da parte de Deus. Bendito seja o Senhor que me tem feito atravessar todas as labutas, fadigas e dificuldades porque passei no ano passado, sem falar nas tristezas e nos conflitos espirituais que me assediaram. Que eu possa iniciar este ano com Deus, passando todo ele visando sua glória, quer na vida, quer na morte. 3 de janeiro. Na maior parte do dia dediquei-me a escrever e passei algum tempo em outras atividades necessárias, mas o meu tempo escoa-se tão depressa que me espanto quando reflito a respeito e vejo quão pouca coisa faço. Minha vida solitária não faz as horas passarem vagarosamente. Quantos motivos de gratidão tenho por causa de minha vida isolada. Já percebi que não levo e nem posso levar ao que parece uma vida cristã quando estou longe de casa, e também não posso passar algum tempo em práticas como devoção, conversação cristã e meditação séria como deveria fazer. As semanas em que sou forçado a ficar fora de casa a fim de aprender a língua dos índios são para mim dias de ansiosidade e esterilidade, sem poder apreciar direito as coisas divinas. Sinto-me como um estrangeiro diante do trono da graça, pela falta de retiros espirituais mais frequentes e contínuos. Mas quando volto para casa e me dedico à meditação, à oração e ao jejum, uma cena nova descortina-se diante de minha mente e minha alma anela por mortificação, autonegação, humildade e divórcio de todas as coisas deste mundo. Nesta noite meu coração esteve um tanto cálido e fervoroso em oração e meditação, de tal modo que eu recusava entregar-me ao sono. Continuei nesses deveres até cerca de meia-noite. 6 de janeiro. Tomando consciência de minha extrema fraqueza e falta de graça, da poluição de minha alma e do perigo de tentação por todos os lados, separei este dia para jejum e oração, não comendo nem bebendo de uma tarde à outra, implorando a Deus que tenha misericórdia de mim. Minha alma desejou intensamente que fossem apagadas de si as horríveis manchas e máculas do pecado. Percebi algo do poder e de toda a suficiência de Deus. Minha alma parecia descansar em seu poder e graça. Anelei por resignação à sua vontade, pela mortificação para com todas as coisas deste mundo. 7 de janeiro. Passei o dia com pensamentos sérios, tomando resoluções de perseverança diante de Deus e uma vida de mortificação. Estudei com grande concentração até sentir que as forças me faltavam. Pude resignar-me sensivelmente, aquiescendo diante de sua vontade expressa. Entristeci-me por fazer tão pouco para Deus antes de minhas forças se exaurirem. À noitinha, embora cansado, pude continuar em insistente oração por algum tempo. Passei o tempo a ler, a meditar e a orar, até que a noite já ia adiantada, e lamentei que não pudesse vigiar em oração a noite inteira. Bendito seja Deus, pois embora a vida na terra seja insípida, o céu é um lugar de contínua devoção. 23 de janeiro. Acho que nunca me senti mais resignado a Deus, nem tão mais morto para o mundo em cada aspecto como agora. Estive morto para todo o desejo de boa reputação e grandeza, quer em vida, quer após a morte. Tudo o que desejei foi ser santo, humilde e crucificado para o mundo. 3 de fevereiro. Tenho recebido mais liberdade e consolo do que ultimamente. Estive ocupado em meditação sobre os diversos sussurros dos vários poderes e afetos de uma mente piedosa,
que se ocupa em boa variedade de atividades. Não pude deixar de escrever e de meditar sobre um tão interessante assunto. Penso que o Senhor deu-me um senso verdadeiro sobre as coisas divinas, mas é lamentável quão grandes e impressionantes são os remanescentes da corrupção interior. Sou agora mais sensível do que nunca ao fato de que somente Deus é o autor e consumador de nossa fé, isto é, que a totalidade e cada aspecto da santificação, bem como toda boa palavra, obra ou pensamento achado em mim, é efeito de seu poder e graça, e que sem ele nada poderei fazer no mais estrito sentido, e também que ele opera em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, e não por qualquer outro motivo. Quanto me surpreende que as pessoas possam falar tanto acerca da capacidade e da bondade dos homens, quando a verdade é que se Deus não nos refreasse a cada instante, seríamos como demônios encarnados. Essa foi a minha amarga experiência, pelo menos por diversos dias no passado recente, o que muito me ensinou a respeito de mim mesmo. 7 de fevereiro. Minha alma sentiu e provou que o Senhor é gracioso, que Ele é o supremo bem, a única felicidade que satisfaz uma alma, que Ele é a minha porção completa, suficiente e todo-poderosa. A linguagem do meu coração foi, abre aspas, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, fecha aspas. Sinto que é céu agradar ao Senhor, ser exatamente aquilo que Ele quer que eu seja. Quem dera que minha alma fosse santa como Ele é santo. Quem dera fosse ela pura como Cristo é puro e perfeita como é perfeito meu Pai Celeste. Penso que esses são os mais aprazíveis mandamentos do livro de Deus que abrangem todos os demais. Haveria eu de desobedecer-lhes? Deveria eu violá-los? Será que sou destinado a quebrá-los enquanto viver na terra? Minha alma, ai de mim, pois sou apenas um pecador que continuamente entristece e ofende a esse Deus bendito, infinito em bondade e graça. Opino que se Ele punisse meus pecados, não feriria tanto o meu coração como quando o ofendo. Mas embora eu peque continuamente, Ele continua a ser gentil para comigo. Penso que poderia suportar quaisquer sofrimentos, mas como posso tolerar entristecer e desonrar a esse Deus bendito? Como poderei prestar-lhe honra 1000 vezes mais do que faço? Que poderei fazer para glorificar e adorar a esse melhor de todos os seres? Que eu possa consagrar-me eternamente de corpo e alma a seu serviço. Como gostaria de poder dedicar-me a Ele de tal maneira que nunca mais tentasse nada por mim mesmo, que nunca mais qualquer violação ou afeto fugisse da mais perfeita conformidade com Ele. Infelizmente, porém, tenho descoberto que não consigo consagrar-me assim tão completamente a Deus. Não posso viver sem pecar. Ó vós anjos, glorificai-o incessantemente, e se possível, prostrai-vos diante do bendito Rei do céu. Anelo participar convosco e, se possível, ajudar-vos. Depois de termos feito tudo quanto pudermos por toda a eternidade, não teremos sido capazes de prestar uma milésima parte da homenagem que merece o Deus da glória. 3 de março. Pela manhã, segundo acredito, passei 1 hora em oração com notável intensidade e liberdade, e com os mais suaves e ternos afetos para com toda a humanidade. Desejo que aqueles que, segundo tenho razão de pensar, querem-me mal, sejam eternamente felizes. Pareceu-me um tônico pensar em encontrar a esses no céu, sem importar o quanto me tenham injuriado na terra.
Nem senti vontade de insistir em que deveriam confessar-me qualquer coisa para sermos reconciliados, para eu exercer amor e bondade para com eles. Isso é um emblema do próprio céu. Amar o mundo inteiro com um amor gentil, perdoador e benévolo. Sentir nossas almas sedadas, suavizadas, mansas. Viver vazio de toda suspeita e cisma. E dificilmente pensar mal de qualquer pessoa em qualquer ocasião. Verificar que nosso coração é simples, franco e livre no tocante àqueles que nos olham com maus olhos. A oração pareceu-me um exercício tão doce que não sabia como parar, receoso de perder o espírito de oração. Não senti o desejo de comer ou beber para satisfazer meu apetite, mas apenas para sustentar minha natureza, para ter energias para o serviço divino. Não pude contentar-me enquanto não mencionei especificamente grande número de amigos queridos diante do trono da graça, e também circunstâncias particulares de muitos, na medida dos meus conhecimentos. 10 de março. Pela manhã notei que meu coração estava sensivelmente morto para o mundo e todas as suas satisfações. Pensei que estivesse pronto e disposto a desistir da vida e de todos os seus confortos, tão logo fosse necessário. No entanto, tinha tanto conforto da vida quanto quase sempre tivera. Anelei ficar perpétua e inteiramente crucificado para todas as coisas deste mundo, mediante a cruz de Cristo. Minha alma resignou-se com doçura à disposição de Deus, quanto a todas as questões. E então percebi que nada acontecia que não visasse meus melhores interesses. Confiei em Deus que Ele jamais me abandonará, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Era meu alimento e bebida ser santo, viver para o Senhor, morrer para o Senhor. Pensei que estava desfrutando de um céu que em muito excedia aos mais sublimes conceitos que uma alma não regenerada pode ter, e até mesmo muitíssimo mais do que eu mesmo poderia ter concebido em outro tempo no passado. Não estranhei que Pedro tenha dito: Senhor, bom é estarmos aqui, quando fui assim refrigerado pelas glórias divinas. Minha alma encheu-se de amor e ternura no dever da intercessão. Senti um afeto dulcíssimo e especial para com alguns preciosos e piedosos ministros conhecidos meus. Assim, orei fervorosamente por alguns queridos crentes e até por aqueles que tenho razão em pensar que são meus inimigos. E não pude proferir uma única palavra de amargura, nem pude entreter um único pensamento amargo contra o mais vil dos homens. Antes, tive o senso de minha própria imensa indignidade. Minha alma parecia aspirar renovadamente pelo amor e pelo louvor a Deus, ao pensar que Ele permitiria que seus filhos me amassem e acolhessem como um de seus irmãos e concidadãos. Ao pensar que eles assim me tratariam, desejei prostrar-me a seus pés e não pude imaginar maneira de exprimir a sinceridade e a singeleza de meu amor e estima para com eles, senão como serem muito melhores do que eu. 11 de março, dia do Senhor. Minha alma, em certa medida, foi fortalecida em Deus nas devoções matinais, de tal modo que fui liberto do receio trêmulo e da aflição. Preguei para minha gente com base na parábola do semeador em Mateus 13 e desfrutei de alguma ajuda divina em todas as horas do dia. Pude dirigir-me à minha gente com alguma liberdade, afeto e fervor. Anelei que Deus tomasse conta de seus corações, tornando-os espiritualmente vivos. De fato, eu tinha tanta coisa para dizer-lhes que não sabia como parar de falar. Nota: abre aspas. Isso sucedeu no último domingo em que Brainerd dirigiu um culto público em Kaunalmik.
Esses foram os últimos sermões que pregou aos índios dali. Os métodos que adotara em busca da salvação deles foram descritos em uma carta que escreveu ao pastor Pemberton, de Nova York. Fecha aspas. Jonathan Edwards. Em meus labores com eles, a fim de tirá-los das trevas para a luz, estudei o que era mais claro e fácil, e melhor adaptado às suas capacidades. Esforcei-me por expor-lhes com certa frequência, na medida em que eram capazes de absorver, as verdades mais importantes e necessárias do cristianismo, como aquelas que diziam respeito a uma imediata conversão a Deus. Verdades que eu pensava tendiam ser meios para efetuar uma gloriosa transformação nas vidas deles. Mais especificamente, fiz de escopo e roteiro de todos os meus trabalhos levá-los a uma total familiaridade com estas duas questões. Primeira, a pecaminosidade e a miséria do estado em que se acham naturalmente, a maldade de seus corações, a corrupção de suas naturezas, a pesada culpa sob a qual estavam e como estavam sujeitos à punição eterna, e também a total incapacidade deles de salvarem-se a si mesmos, quer de seus pecados, quer de suas misérias, as quais são a justa punição dos pecados, de seu não merecimento de misericórdia da parte de Deus, diante de qualquer coisa que eles mesmos pudessem ter feito para obter o favor divino e, em consequência, sua extrema necessidade de Cristo a fim de serem salvos. Segunda, ainda, por muitas vezes, procurei mostrar-lhes a plenitude, a toda suficiência e a liberdade da redenção operada pelo Filho de Deus, com base em sua obediência e sofrimento, em favor de pecadores que estão perecendo, como essa sua provisão ajusta-se a todas as carências deles, e como ele os chamava e convidava a aceitarem a vida eterna gratuitamente, não obstante toda a pecaminosidade deles. Depois de estar vivendo entre os índios já por vários meses, compus diversas formas de oração adaptadas às circunstâncias e capacidade deles. Com a ajuda de meu intérprete, eu as traduzi para o idioma deles e logo aprendi a pronunciar as palavras, podendo orar com eles na sua própria língua. Também traduzi diversos salmos e pouco depois éramos capazes de entoá-los no culto a Deus. Quando minha gente já se acostumara com muitas das verdades mais simples do cristianismo, de tal modo que agora eram capazes de receber e entender outras verdades, dei-lhes um relato histórico sobre o trato de Deus com seu antigo povo, os judeus, com alguns dos ritos e cerimônias que eles eram obrigados a observar, como seus sacrifícios e etc., e o que essas coisas simbolizavam, e também alguns dos surpreendentes milagres operados por Deus com vistas à salvação deles enquanto nele confiassem. Também mencionei os duros castigos que algumas vezes lhes sobrevieram, quando esqueciam-se de Deus e pecavam contra ele. Posteriormente, passei a dar-lhes um relacionamento entre o nascimento, vida, milagres, sofrimentos, morte e ressurreição de Cristo, como também sua ascensão e a maravilhosa efusão do Espírito Santo que, em consequência, ocorreu mais tarde. Tendo me esforçado assim para abrir o caminho por meio de uma série de fatos, passei a ler e expor diante deles o Evangelho de Mateus, pelo menos a sua substância, passo a passo. Por meio disso, adquiriram uma visão melhor daquilo sobre o que antes tinham apenas uma noção generalizada. Eu me encarregava dessas exposições quase a cada noite, quando eles reuniam-se em um bom número, exceto quando eu mesmo tinha de ausentar-me a fim de aprender mais da língua indígena com o pastor Sargent. Além desses meios de instrução, funcionava também uma escola de inglês,
que o meu intérprete fazia funcionar constantemente entre os índios. Eu costumava frequentar essas aulas para dar às crianças e aos jovens algumas instruções apropriadas de acordo com suas idades. O grau de conhecimento obtido por alguns deles era considerável. Muitas das verdades cristãs pareciam fixas em suas mentes, especialmente em alguns aspectos, pois falavam comigo e perguntavam sobre tais verdades, sendo necessário proporcionar a elas maior simplicidade e clareza para o seu entendimento. As crianças e os jovens que frequentavam a escola também tornaram-se bastante eficientes em seu aprendizado, de tal maneira que, se entendessem bem a língua inglesa, teriam sido capazes de ler facilmente alguma coisa no saltério. Mas o que era mais desejável, transmitindo-me grande encorajamento em meio às minhas muitas dificuldades e horas de desconsolo, era que as verdades da Palavra de Deus pareciam às vezes ser acompanhadas por algum poder espiritual nos corações e consciências dos índios. Isso parecia especialmente evidente em alguns poucos deles, os quais foram despertados para algum senso de seu estado miserável por natureza, parecendo solícitos em obter sua libertação. Vários deles vinham voluntariamente conversar comigo acerca dos interesses de suas almas, e alguns deles, entre lágrimas, indagavam o que deveriam fazer para serem salvos. Nota: abre aspas. Visto que os índios de Kalmnaumick eram poucos, depois que Brainerd já havia labutado entre eles por cerca de 1 ano, e tendo-os persuadido a deixarem Kalmnaumick e mudarem-se para Stockbridge, para viverem constantemente sob o ministério do pastor Sargent, ele pensou que agora poderia prestar um maior serviço a Cristo entre índios de outros lugares. Assim, Brainerd foi para New Jersey para colocar a questão aos representantes da missão. Reunidos em Elizabethtown, eles resolveram que Brainerd deveria partir de Kalmnaumick para trabalhar com os índios do rio Delaware. Pelo número de convites recebidos então por Brainerd, parece que não foi por necessidade nem por falta de oportunidades para estabelecer-se como ministro que ele resolveu abandonar todos os confortos externos que poderia ter desfrutado a fim de passar a sua vida entre os selvagens, enfrentando as dificuldades e abnegações de uma missão entre os índios. Exatamente quando estava de partida de Kalmnaumick, Brainerd recebeu um urgente convite para estabelecer-se em East Hampton, uma das cidades mais agradáveis de Long Island. As pessoas dali mostraram-se unânimes em seu desejo de tê-lo como pastor, e durante bastante tempo continuaram a insistir com ele quase sem quererem desistir de seus esforços e de sua esperança de tê-lo como pastor. Ainda ele recebeu o convite de pregar em um povoado em Millington, perto de sua cidade natal, em meio a amigos seus. Brainerd também não escolheu o trabalho de missionário entre os índios em lugar dos convites mencionados por não ter conhecimento das dificuldades e sofrimentos que faziam parte de tal serviço, porque ele já tivera experiência com essas dificuldades no verão e no inverno, tendo passado cerca de 1 ano numa floresta isolada entre aqueles selvagens, onde experimentou dificuldades extremas, sujeito a uma série de tristezas externas e internas, mas ainda bem frescas em sua memória. Depois disso, ele continuou por 2 ou 3 dias em New Jersey, sentindo-se muito doente, e então retornou a Nova York e dali partiu para Nova Inglaterra, dirigindo-se à sua cidade natal em Haddam, onde chegou no sábado 14 de abril. Mas ali continuou queixando-se amargamente da falta de privacidade. Enquanto esteve em Nova York, expressou-se desta maneira:
Não são os prazeres deste mundo que podem consolar-me. Se Deus negar-me sua presença, de que me adiantam os prazeres da cidade? Uma hora de doce comunhão solitária com Deus é melhor do que o mundo inteiro. Fecha aspas. Nota de Jonathan Edwards. 17 de abril. À noite, na casa de meu irmão, entoando hinos com amigos, minha alma parecia enternecer-se muito, e depois, em oração, desfrutei do exercício da fé, tendo recebido grande fervor de espírito, tendo achado a presença de Deus mais do que em qualquer tempo de minha última e cansativa viagem. A eternidade me pareceu bem próxima. Minha natureza estava debilitada, parecendo estar prestes a dissolver-se, como se o sol estivesse declinando e as sombras da noite já estivessem descendo. Oh, anelei poder preencher meus momentos finais todos para Deus. Embora meu corpo estivesse muito débil, cansado ao pregar e até ao conversar muito, desejei ficar sentado a noite inteira para fazer alguma coisa para Deus. A Deus, doador desses refrigérios, seja a glória para todos sempre. Amém. 18 de abril. Senti-me extremamente fraco e quase não recebi consolo espiritual. Entrei em debate com alguém que zombava do pecado original. Que o Senhor abra os olhos dele para que veja a fonte do pecado em si mesmo. Nota, abre aspas. Depois disso, Brainerd visitou vários ministros do estado de Connecticut. Então viajou para Kaunalmik, tendo chegado à residência do pastor Sargent, em Stockbridge, numa quinta-feira, 26 de abril, tendo feito essa viagem com um estado físico muito debilitado. Fecha aspas. 27 e 28 de abril. Passei algum tempo visitando amigos, conversando com minha gente, que agora tinham se mudado de seu próprio lugar para onde morava o pastor Sargent, tendo-os encontrado muito alegres por me verem retornar. Minha mente ficou impressionada com a minha própria indignidade. 29 de abril, Dia do Senhor. Preguei em lugar do pastor Sargent de manhã e à tarde, com base em Apocalipse 14:4. Abre aspas. São estes os que não se macularam. Fecha aspas. Desfrutei de boa desenvoltura na pregação, embora não de grande espiritualidade. À noite, meu coração até certo ponto elevou-se em agradecimento a Deus pela sua assistência. 30 de abril. Cavalguei até Kaunalmik, embora me sentindo extremamente doente. Não senti o conforto que esperava ter em minha própria casa. 1 de maio. Tendo recebido nova autorização para encontrar-me com alguns índios à beira do rio Delaware, na Pensilvânia, e visto que quase toda minha gente tinha se mudado para perto da residência do pastor Sargent, tomei hoje todas as minhas roupas, os livros, etc., e arrumei-os para serem enviados para o rio Delaware, mas só parti de volta à casa do pastor Sargent hoje, depois de ter anoitecido. Cavalguei durante várias horas na chuva através da floresta, embora me sentisse tão mal, pois continuava cuspindo sangue. 8 de maio. Viajei por cerca de 72 quilômetros até um local chamado Fishkill, e ali encontrei alojamento. Enquanto jornadeava, passei grande parte do tempo orando para que Deus fosse comigo até o rio Delaware. Algumas vezes meu coração parecia prestes a afundar diante das dificuldades de minha tarefa, visto que estava me embrenhando na floresta e não sabia direito para onde. Contudo, senti-me consolado ao pensar que outros dos filhos de Deus tinham se ocultado em cavernas e antros da terra.
E quando Abraão recebeu ordem de partir, saiu sem saber para onde ia, que eu possa seguir ao Senhor. Nota: abre aspas. No dia seguinte, Brainerd prosseguiu em sua viagem. Passou o rio Hudson e chegou a Goshen, nas Highlands. Assim, atravessou a floresta entre o Hudson e o Delaware, uma distância de quase 160 quilômetros por um território desolado e difícil acima de New Jersey, onde havia bem pouca ocupação humana. Nessa jornada, fatigou-se muito e enfrentou incríveis obstáculos. No caminho, visitou alguns índios em um local chamado Munisings, conversando com eles a respeito do cristianismo. Sentiu-se muito abatido e desconsolado, sozinho em um lugar deserto e desconhecido. No sábado, 12 de maio, chegou a um povoado de irlandeses e holandeses e, avançando cerca de 20 quilômetros, chegou em Silkhawarton, uma aldeia indígena já em Forks of Delaware. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 13 de maio, dia do Senhor. Levantei-me cedo. Após minha longa viagem, senti-me muito mal, molhado e fatigado da viagem. A melancolia tomara conta de mim. Dificilmente eu vira uma manhã tão escura em minha vida. Nem parecia ser um dia de descanso. Todas as crianças estavam brincando. Eu era apenas um estranho na floresta e não sabia para onde dirigir-me. Todas as circunstâncias pareciam conspirar para tornar meu ambiente negro e desencorajador. Fiquei desapontado quanto a certo intérprete e ouvi que os índios viviam ali muito dispersos. Oh, como eu chorava pela presença de Deus, parecendo uma criatura banida de sua vista. Contudo, o Senhor alegrou-se em apoiar a minha alma, que afundava-se em meio a todas as minhas tristezas, de tal modo que nunca entretive qualquer pensamento de desistir de meu trabalho entre os pobres índios. Antes, senti consolo ao pensar que a morte em breve haveria de libertar-me de todas essas aflições. Cavalguei cerca de 5 ou 6 quilômetros até a colônia irlandesa, onde encontrei alguns que pareciam sóbrios e sérios acerca das questões religiosas. Diante disso, meu coração tomou um pouco de coragem. Fui e preguei primeiro aos irlandeses e então aos índios. À noite senti-me mais confortado. Minha alma pareceu descansar em Deus, encorajando-se. Dia do Senhor, 20 de maio. Preguei por 2 vezes aos pobres índios e desfrutei alguma liberdade ao falar enquanto tentava remover seus preconceitos contra o cristianismo. Minha alma anelava continuamente pela ajuda do alto, pois vi que não dispunha de forças suficientes para essa obra. Em seguida, fui pregar novamente aos irlandeses, sentindo grande ajuda na primeira oração e, de certa forma, no sermão. Várias pessoas pareceram legitimamente preocupadas com o estado de suas almas. Mais tarde pude conversar com elas, com grande liberdade e algum poder. Bendito seja Deus por qualquer assistência conferida a um verme indigno como eu. Oh, que eu viva exclusivamente para Ele. Dia do Senhor, 27 de maio. Visitei os meus índios pela manhã e fiz-me presente a um funeral que houve entre eles. Fiquei deveras impressionado ao ver suas práticas pagãs. Oh, que eles se convertessem das trevas para a luz. Em seguida, consegui reunir um considerável número deles e lhes anunciei a palavra, tendo observado que mantiveram-se muito atentos. Depois disso, preguei aos civilizados com base em Hebreus 2:3. Abre aspas. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Fecha aspas. Pude falar com alguma liberdade e poder.
diversas pessoas pareceram muito preocupadas com suas almas, especialmente uma delas, criada como católica romana. Bendito seja o Senhor pela ajuda que recebi da parte dele. 28 de maio. Deixei os índios que vivem acima de Forks of Delaware e viajei para Newark, em New Jersey, de acordo com as ordens que recebi. Cavalguei atravessando a floresta e acabei muito fatigado por causa do grande calor. Alojei-me em um lugar chamado Black River, quando já estava excessivamente cansado e desgastado. 11 de junho. Hoje reuniu-se o presbitério em Newark, tendo em vista a minha ordenação. Meu corpo estava muito débil e em má saúde. No entanto, esforcei-me por depositar a minha confiança em Deus. Passei sozinho a maior parte do dia, especialmente antes do meio-dia. Às 3 da tarde, preguei meu sermão de aprovação, um texto sugerido a mim com esse propósito, baseado em Atos 26, 17 e 18. Abre aspas. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los. Fecha aspas. Mas não sentia-me bem, nem no corpo e nem na mente. Entretanto, Deus conduziu-me confortavelmente até o fim. Estava muito cansado e minha mente preocupava-se com as dimensões daquela incumbência que estava prestes a ser colocada sobre mim. Minha mente sentia-se tão pressionada pela responsabilidade da obra que estava sendo encarregado que nem pude dormir na noite passada, embora estivesse exausto e em grande necessidade de repouso. 12 de junho. Hoje, pela manhã, fui examinado em maior profundidade acerca de minha familiaridade experimental com o cristianismo. Às 10 horas da manhã ocorreu a minha ordenação pastoral. O sermão foi pregado pelo pastor Pemberton. Na oportunidade, fui invadido pelo senso da importante responsabilidade que me estava sendo entregue, mas mantive-me controlado e solene, sem distrações levianas. Espero que então, como em muitas outras ocasiões anteriores, tenha me dedicado ao Senhor para ser somente dele e de mais ninguém. Que eu possa estar sempre atarefado no serviço a Deus, lembrando-me devidamente da solene incumbência que recebi na presença de Deus, dos anjos e dos homens. Amém.